Pessoal, nesse vídeo aqui, nós vamos resolver agora uma questão de regra de três composta. Eu sou o professor Ailton e bem-vindo ao canal Matemática com Ailton. Caso você ainda não é inscrito, considere aí a sua inscrição. Se você não curtiu, se você não gostar do canal, só se inscrever que tá de boa, tranquilo, tá? A questão diz assim, ó. Em uma fábrica de velas aromáticas, 16 pessoas com a mesma capacidade de trabalho produzem 240 velas em 8 horas. Se elas trabalhassem no mesmo ritmo por 10 horas diárias, quantas pessoas seriam necessárias para produzir 600 velas? Vamos identificar as grandezas, né? A primeira grandeza que aparece aqui é a quantidade de pessoas, que é 16. Então, bora colocar aqui, ó, chamado de P para 16, para quantidade de pessoas. Então, aqui vai 16. A segunda grandeza que aparece é a quantidade de velas. No caso aqui, ó, 240 velas. E o tempo, né, em horas, em 8 horas, tá? Então, se elas trabalham no mesmo ritmo, etc e tal, por 10 horas diárias, quantas pessoas, x aqui, ó, embaixo de pessoas, seriam necessárias para produzir 600 velas? Agora vamos relacionar as grandezas se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? A maneira que eu gosto de fazer é o seguinte, ó, eu gosto de analisar assim, mas não tem problema. Se quiser fazer de outra forma, não tem problema. Dá no mesmo, tá? Com relação às setinhas, né? Era 240 velas, passou para quanto? Passou para 600, então aumentou a quantidade de velas. Ok? Então, setinha para cima aqui, ó. Professor, se eu quiser colocar setinha para baixo, pode? Vai dar certo? Pode, vai dar certo. Não tem nenhum problema. Tá? Na análise final não vai dar nenhum problema. Ó, se a quantidade de velas aumentou, isso quer dizer que o número de pessoas aumentou ou baixou? Aumentou ou diminuiu? Quanto mais velas foram produzidas, é porque teve mais pessoas trabalhando, teve mais pessoas produzindo. Então aqui setinha para cima também, tá? Olha agora a quantidade de horas. Era 8, passou para 10, aumentou. Então vou colocar aqui setinha para cima e novamente, professor, se eu quisesse fazer análise e colocar setinha para baixo, teria algum problema? Não teria problema. Igual aqui, ó. Se eu quisesse colocar aqui setinha para baixo em velas, não tem nenhum problema, você colocaria setinha para baixo em pessoas, diretamente proporcional. Tranquilidade, não tem nenhum problema, ok? Então veja, se a quantidade de horas diárias, né, aumentou, certo? Isso quer dizer que teve mais pessoas trabalhando ou menos pessoas trabalhando. Ó, se aumentou a quantidade de horas, é porque teve menos pessoas trabalhando. Então, se você diminuísse o tempo, é porque teria uma quantidade maior de pessoas para fazer uma determinada função. No caso aqui é a produção de velas. Então, horas e pessoas são grandezas inversamente proporcionais. Então, se aqui a horas aumentou, então aqui a quantidade de pessoas vai diminuir. São grandezas inversamente proporcionais. Pessoas e velas diretamente proporcionais. Aqui, ó, diretamente proporcionais. Horas e pessoas inversamente proporcionais, certo? Portanto, vai ficar assim, ó. Vai ficar 16 sobre x é igual... Eu já vou cortar esse zero aqui para simplificar para a gente. Ó. 24, como é diretamente proporcional, da ordem que está ali, o 24 em cima e o 60 embaixo, a gente vai colocar aqui, ó. 24 sobre 60 vezes... Agora, horas e pessoas inversamente proporcional. Então, se ali está 8 sobre 10, agora a gente inverte por ser inversamente proporcionais. Então, vem para cá 10 sobre 8. Beleza, gente? Tranquilidade aqui. Então, bora simplificar o que dá para simplificar, né? A gente pode cortar aqui um zero aqui de cima com um zero aqui de baixo. Já facilitou bastante para a gente. Agora, fazendo aqui, ó, 24 dividido por 6, vai dar quanto? Vai dar 4, né? Então, isso aqui tudo, ó, 24 dividido por 6, isso aqui tudo vai dar igual a 4. Para não ficar muito desorganizado aqui, eu só vou repetir o que sobrou aqui, tá? Vai ficar 16 sobre x é igual, aqui sobrou, ó, em cima, o 4, e embaixo sobrou o 8. 4 oitavos. 4 oitavos é a mesma coisa que 1 sobre 2. Tá? Simplificando mais aqui, vai ficar 16 sobre x é igual a 1 sobre 2. Por quê, professor? Eu dividi por 4 em cima e embaixo. Tá? Por 4 em cima e embaixo. Estou multiplicando cruzado aqui, ó, x vezes 1
vai dar x. 16 vezes 2 vai dar 32. Então, no caso, 32 pessoas, né? Que ele pergunta ali a quantidade de pessoas, certo? Resposta correta, letra D. Tranquilo? Caso você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, considere se inscrever aqui, deixar a sua inscrição. Se você não curtiu, como eu falei aqui no início, né? Só se inscrever, tá tranquilo. Deixa o like no vídeo também. Até o próximo.